gente bonita! Olá, meus pezinhos de couve, meus pezinhos de alface, tudo bem? Quero falar com vocês sobre Geografia, de Sofia de Mello Breiner Andresen. A primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre esse livro, publicado em 1960, lá em Portugal, portanto, Sofia de Mello Breiner Andresen pertence à literatura portuguesa. Bom, o que eu queria falar para vocês sobre esse livro que tem 60 poemas, creio eu, né? Porque eu sou de humanas, tenho uma dificuldade de contar, então, pelo que eu vi, são 60 poemas de um livro que tem um título muito intrigante, instigante, interessante: Geografia, que é uma outra matéria. Tudo bem que faz parte da área de humanas, mas literatura é uma coisa, é a arte da palavra, e geografia é outra coisa, é outra matéria. Mas vamos começar justamente pelo conceito de geografia para entender os poemas desse livro. Veja, geografia é aquela matéria que estuda o espaço e a relação que o espaço tem com o ser humano, como é que o ser humano se relaciona com o espaço, como é que o ser humano ele afeta o espaço. E aqui já tem uma coisa super legal para você analisar os poemas, digamos assim, um eixo, uma linha que vai conduzir a análise dos 60 poemas de geografia. Veja, há estudiosos que falam que existe uma coisa que é o espaço e outra coisa que é o lugar. O espaço, como é que eu vou dizer, não tem necessariamente a intervenção humana, a presença do homem. No momento em que o espaço sofre essa intervenção humana, ele passa a se chamar de lugar. E interessante isso, né? Então, o lugar é algo que recebe a intervenção do ser humano. Então, o lugar é algo que tem um aspecto cultural e até mesmo um aspecto afetivo. Então, essa ideia de lugar, que é o espaço carregado de elemento humano, elemento cultural, até mesmo elemento afetivo, é essa ideia que vai estar orientando os 60 poemas de geografia. Então veja, geografia, a ideia básica seria essa: eu tenho uma visão pessoal sobre o espaço em que eu estou, o espaço que eu estou observando, até mesmo a paisagem, que é outro elemento cultural, né? Então é aquele espaço que é observado pelo ser humano. Então, quando tem uma poeta que aborda o espaço, né, observando nesse espaço aspectos pessoais, aspectos culturais, até mesmo aspectos emotivos, então nós temos o quê? Um lirismo. O texto aqui se torna lírico, mesmo que ele esteja descrevendo o espaço, ele está carregando o poeta, veja, aquela voz que se manifesta num poema lírico, nós chamamos de eu lírico, né? Posso também chamar de eu poemático, mas eu poemático se refere a qualquer tipo de poema, tá? Mas aqui eu tenho uma voz que se manifesta num poema lírico, uma voz que vai falar, confessar, mostrar, exibir, né, seus sentimentos. Então, este é o eu lírico. Agora, o que é esse poema lírico? O que é lirismo? É aquele poema que se presta, que tem a função de expressar, veicular sentimentos do seu enunciador, daquele que fala, do eu lírico. Daí, olha outro aspecto interessante. Quando você tem esse eu lírico, quando você tem a Sofia de Mello descrevendo, apresentando, nos mostrando o espaço, que seria o elemento exterior, na verdade ela está carregando esse espaço, ou seja, este lugar, de elementos afetivos, emotivos. Então ela transforma esse espaço, que é o elemento exterior, num reflexo do seu elemento interior. Aí você vai ter um aspecto muito interessante, que seria o seguinte: os diferentes espaços, os diferentes lugares exteriores são reflexo do universo interior deste eu lírico. Então, por meio da abordagem desse espaço, esse eu lírico vai trabalhar com valores. Eu até percebi algumas palavras, algumas ideias que são constantes nesses 60 poemas. Você tem, por exemplo, ideia como o instante. Eu tenho que captar esse instante, torná-lo eterno, ou ver o que ele tem de eterno ou de efêmero. Efêmero quer dizer passageiro. A ideia de solidão. Então, quando você está solitário, não é aquela ideia de tristeza, ela não vai ter essa ideia de tristeza, mas aquele momento que você vai ter possibilidade da reflexão, observar realidades mais profundas, que mais? O silêncio também está ligado a isso, né? O silêncio e solidão
permitem que você, pensa você estudando. Como é que você consegue estudar melhor? Por meio da solidão, por meio do silêncio. Então ela tem uma análise, uma abordagem mais profunda nesses instantes. Que mais? A ideia de luz, de sol, que dá claridade a tudo. Luz, sol, permite que as coisas não sejam escondidas, as coisas ficam as claras, né? Você tem também a ideia de liberdade, mar, liberdade, mar, luz, sol, o que mais? A cal, a areia, o branco que está ligado à luz, que está ligado à coisa que não se esconde. O que mais? Você tem a ideia de memórias, essa recuperação de memórias, a ideia da beleza, que é uma beleza que é formal, mas essa beleza que é formal, que é de luz, muita claridade, algo que é simples, algo que é claro, algo que é equilibrado, sóbrio. Então essa beleza vai expressar também, esse ideal de beleza vai expressar ideais morais, de justiça, de equilíbrio, de bem-estar. E tudo isso ela faz apenas pela descrição do espaço, da descrição do lugar. Então aqui nós teremos uma, como é que eu posso dizer? Uma geografia poética, em que ela vai, podemos imaginar, nessas 7 partes que compõem o livro, ela faz o quê? Ela faz uma viagem poética por diferentes, por variados espaços. Mas quais são essas 7 partes? A primeira parte se chama Ingrina. Veja, Ingrina é uma praia que fica na região lá do sul de Portugal. Ingrina é uma praia em que a Sofia costumava passar a sua infância no período de férias. Então aqui nós temos algumas coisas super interessantes. É o resgate da infância, onde tudo era inocente, tudo era novo, tudo era bom, tudo era belo, tudo era justo. Eu tenho esse resgate da infância e justamente essa infância na pátria portuguesa. Então nós temos essa coisa do, sabe, infância e pátria. Tem alguma coisa de nacionalismo, mas é uma busca da origem, do seu centro, o começo de tudo. É como se tratasse aqui de um esforço de resgatar a minha origem, o meu início. E eu já achei de cara, né, o primeiro poema já me conquistou, já me encantou. Primeiro porque ele tem a forma de prosa, e é uma coisa super ligada ao modernismo, essa quebra de paradigmas. Falo chique, hein? Paradigmas. Quebra de modelos. Então você tem uma coisa é o texto inverso, em que eu não alcanço toda a margem. Eu quebro quando eu quebro a linha, eu volto para o início da margem quando você tem o quê? Você se lembra o que é texto inverso? Quando você tem, sei lá, o número de sílabas, ou por causa do ritmo, ou por causa da rima, alguma coisa que faz com que você não preencha todas as margens. E aqui, ó, eu preencho todas as margens. Mas é um texto poético, porque tem uma carga muito metafórica, simbólica, coisas típicas de poesia. Então nós temos aqui o que nós chamamos de poema em prosa. Isso é super inovador. Então olha que interessante esse primeiro poema, que me encantou, chamado justamente, o primeiro poema da parte Ingrina, se chama Ingrina. E ela nos diz isso aqui, ó: o grito da cigarra ergue à tarde a seu cimo e o perfume de orégano invade a felicidade. Interessante, em Portugal não se fala orégano, como nós falamos, assim, orégano. Mas o que eu acho interessante aqui é essa coisa que lembra um pouco do Marcel Proust, nesse livrinho aqui, ó, Em Busca do Tempo Perdido, em que o cara apenas, quando ele come uma madeleine, um tipo de pãozinho, de bolinho, assim, né? Mas o que acontece? Quando ele sente aquele gosto, ele lembra da Madeleine, que não sei se era a avó, a mãe que fazia lá na infância. Então você recupera o passado por meio de uma sensação. No caso do Marcel Proust, é uma sensação de paladar. Aqui não, você tem uma sensação auditiva e olfativa. Veja, quando ela sente o cheiro do orégano, o perfume do orégano, e quando ela sente o quê? Ela ouve o barulho da cigarra, né, a sensação de felicidade volta. Quer dizer, ela volta àquele início de tudo da infância dela. Por isso que ela diz: perdi a minha memória da morte, da lacuna. Ela gosta dessas enumerações sem vírgula, né? Então, olha, não tem vírgula aqui, ó. Da morte, da lacuna, da perca, do desastre. Quer dizer, quando ela sente
o cheiro de orégano, ali em Grina. Quando ela ouve o som, né, o barulho que a cigarra faz, então ela esquece todas essas coisas ruins da fase adulta, da existência, é vestibular, é boleto, não sei o quê. Não, esquece, esqueci, perdi a minha memória da morte, da lacuna, da perca, do desastre. A onipotência do sol, que é luz, ele é onipotente, rege a minha vida enquanto me recomeço. Eu volto ao princípio de tudo. Me recomeço em cada coisa. É o que ela faz nesse poema. Cada coisa que ela descreve é uma busca de um princípio. Por isso trouxe comigo o lírio da pequena praia. Olha como ela ama praia também. Sol, praia, tudo é luz. Ali se erguia intacta a coluna do primeiro dia. Então, olha, é bonita essa imagem, o dia se erguendo, quer dizer, o sol nascendo, dia começando, se ergue intacta a coluna. Ela gosta dessa coisa de coluna, que sustenta. Já já vamos ver de onde sai essa imagem de coluna, que fica firme, sóbria, simples, sustentando as coisas. E vi o mar refletido no meu primeiro espelho. Meu primeiro espelho. Veja, o mar foi o meu primeiro espelho. Por meio do espaço que eu tenho ali fora, eu enxergo o que eu sou, o que eu valorizo. Meu primeiro espelho é luz, é claridade, é equilíbrio, é simplicidade. Ingrina. Segundo parágrafo, ou segunda estrofe. É esse o tempo a que regresso no perfume do orégano, no grito da cigarra, na onipotência do sol. Então, o cheiro do orégano, o grito da cigarra, o poder que o sol tem, a luz do sol, tudo isso faz com que ela volte ao princípio, aquela coisa paradisíaca, aquela coisa gostosa, né? Os meus passos escutam o chão, olha que gostoso, né? Enquanto a alegria do encontro me desaltera e sacia. Quer dizer, eu cresci, virei uma pessoa adulta, eu fiquei alterada, perdi, digamos assim, aquela beleza do princípio. Agora que eu volto para Ingrina, eu volto àquele princípio gostoso da vida, eu estou desalterada. O meu reino é meu, com um vestido que me serve. Olha aí. Então o que eu tenho aqui, essas experiências de vida são minhas, como um vestido que me serve, tá justinho, tá certinho para mim. E sobre a areia da praia, o branco, né? Veja aí, sempre essa coisa da luz, da claridade. E sobre a areia da praia, sobre o cal e sobre a pedra, escrevo: nesta manhã eu recomeço o mundo. Olha que bonito isso. E é de manhã, hein? É tudo claro. Eu recomeço o mundo. Me faz lembrar essa ideia de que talvez o ato de escrever é uma tentativa de recuperar alguma coisa maravilhosa perdida. E são mais ou menos esses os valores que vão aparecer nos poemas da primeira parte de Geografia Ingrina. Quer dizer, essa coisa de luz, tranquilidade, sobriedade, aquela sensação, sabe, quando a gente vai para a praia, parece que a praia é uma pausa. A gente vai para a praia durante as férias, é uma pausa da nossa existência, é um momento de tranquilidade. Quem se estressa na praia, a não ser paulista, no carnaval ou no Réveillon, mas em geral é um momento de busca, de recuperação, de paz, de pausa em relação a essa existência complicada. Já a segunda parte do poema, ou melhor, do livro Geografia, se chama Procelária. Procelária é uma ave, né, migratória que costumava, né, acompanhar os navegantes. E aqui você já tem uma coisa super interessante, veja, quando eu falo de uma portuguesa, fala de mar, de navegantes, então eu estabeleço uma conexão com uma coisa que faz parte né, da essência da cultura dos portugueses. Essa relação com o mar, com a navegação, com a expansão marítima portuguesa, porque foi ela que permitiu esse império gigantesco português. Por meio dela, nós, Brasil, fomos, aspas, descobertos. Só que essa relação com viagem, essa coisa que é típica do português, de viajar, conquistar os mares, né? Conquistar patas, viajar, encontrar outros espaços, outros lugares. Muito bem, isso parece que é o passado de Portugal, mas olha, esse livro, publicado em 1967, isso também faz parte do quê? É uma referência, agora mais metafórica, mais, digamos, subliminar, indireta, é uma referência ao presente de Portugal. Vamos lembrar que estamos na época da ditadura de Salazar.
E essa ditadura, com suas perseguições, ela provocou um monte de exilados, um monte de portugueses, né? Um monte saiu de Portugal, se viu obrigado a migrar com essas procelárias, se viu obrigado a migrar, alguns chegaram até aqui mesmo no Brasil e em outras partes do mundo. Então você tem ela faz essa referência super indireta ao contexto doloroso. Então são poemas que falam de dor, de tristeza, de agonia. Dor provocada pelo quê? Pelo contexto social de ditadura Salazar, do contexto salazarista. Então aqui nós vamos ter poemas que vão mostrar, vão configurar, vão exibir para a gente espaços de sofrimento, de dor, mas também de luta, de oposição contra a ditadura salazarista. E nesses poemas dessa segunda parte, Procelário, você vai ter, como eu já falei, imagens muito metafóricas que vão se configurar como a crítica a esse contexto social. Eu acho que super interessante, por exemplo, o primeiro poema, justamente chamado Procelária, em que ela se apresenta, né, ela mostra ela elogia a energia, o vigor, a coragem de certas aves que não fazem o seu ninho, que não ficam em um lugar acomodado. Então ela diz aqui, né, ela não busca, Procelária, ela não busca a rocha, o cabo, o cais. Sempre ela faz essa enumeração sem vírgula, né, a rocha, o cabo, o cais, que são lugares seguros, firmes, mas faz da insegurança sua força e do risco de morrer o seu alimento. Olha o que ela fala, sobre os abismos passa e vai em frente, é sobre o abismo, né? Então olha que interessante, ela até termina dizendo o seguinte, por isso me parece imagem justa para quem vive e canta num mau tempo. Quando ela fala da procelária, você sente que ela está falando dela, eu vivo e canto num mau tempo. Que mau tempo é esse? Da ditadura salazarista. E é super gostoso conseguir traduzir essas metáforas que tem esse cunho, olha que bonitinho, como fala o Chico, hein? Cunho, esse caráter de crítica social, e de uma forma super metafórica. Acho que talvez isso seja o motivo, a razão de o livro não ter sido censurado, né? Porque, veja, olha que imagem bonita. Ela fala aqui, por exemplo, no poema Cidade dos Outros, cidade, sempre essa ideia de que a cidade, você vê muito isso, a cidade é corrompida, a cidade é suja, e o mar, você viu, o mar, a praia, aí é que é gostoso, mas como a gente viu em Grina, mas você vê, ela fala na primeira estrofe, uma terrível, atroz, imensa, mais uma enumeração sem vírgula, né? Uma terrível, atroz, imensa desonestidade cobre a cidade. Olha aí, a negatividade, tem uma coisa muito ruim cobrindo a cidade. Faz lembrar o que? O ministro da magia em Relíquias da Morte, falando o quê? São tempos sombrios, não há como negar. Nosso mundo jamais enfrentou ameaça maior do que a que enfrenta hoje. Exatamente, são tempos sombrios. E essa ideia da negatividade desses tempos sombrios, de uma ditadura salazarista, você vê, por exemplo, no outro poema, eu me perdi, olha a ideia de eu me perdi, tô destruído, sou uma pessoa problemática. E você vê, a primeira parte do poema, ela fala das coisas que ela perde. Eu me perdi na sordidez de um mundo onde era preciso ser polícia, agiota, fariseu ou cocote. Cocote é prostituta, né? Então veja, um mundo em que para você conseguir viver bem, você tem que se corromper. Veja, esse é o mundo da cidade, né? Aí ela faz uma oposição com o quê? Com o outro lado, né? Que seria justamente, lembra que a gente acabou de falar? Tudo que é da cidade é negativo. Ela fala, eu me perdi na sordidez do mundo, eu me salvei na limpidez da terra. A relação com a terra, com a simplicidade, é isso que me salva. Então toda essa visão social, né, vai ser a grande pedra de toque, vai ser a grande marca de Procelária. Eu preciso até destacar um poema que eu achei lindíssimo, que é o Essa Gente, em que ela vai falar do que? Olha, quem é essa gente que ela fica apontando? Ela diz aqui, esta gente cujo rosto às vezes luminoso, outras vezes tosco, ora me lembra escravos, ora me lembra reis. Então veja, ela está falando do povo que é massacrado, do povo que é oprimido por esse contexto social. E ela supervaloriza esse povo simples, esse povo massacrado. Portanto, o que ela fala? Ela fala, essa gente faz renascer meu gosto de luta e de combate contra o abutre, a cobra, o porco e o milhafre.
Olha que interessante. É o povo tão oprimido que me inspira esse desejo de luta. Veja como ela conecta essa opressão a um contexto que vai além de Portugal. Tanto que você tem no poema Túmulo de Lorca. O Lorca era um poeta espanhol que foi também vítima de um sistema opressor, de uma ditadura, só que no caso de Franco, lá na Espanha, e ele acabou sendo assassinado e ninguém sabe, né, é vítima de uma injustiça social, ninguém sabe onde ele foi enterrado. E aí eu acho tão bonitinho esse final, né? Quer dizer, quando ela fala que o teu sangue não seca. Quer dizer, pode ter matado Lorca, mas os ideais dele, o sangue dele, que são os ideais, não secaram. Ela fala que ó, a tua ferida não cicatriza, quer dizer, te assassinaram, mas o teu ideal não foi assassinado. Por isso que ela fala aqui, ó, eu acho bonita essa última estrofe. O processo não cessa, pois nem tu foste poupado a patada da besta. Olha que a ditadura. O Lorca foi vítima da patada da besta. A noite não pode beber nossa tristeza e, por mais que te escondam, cadê o túmulo dele, ó? Por mais que te escondam, não ficas sepultado. Veja, por mais que escondam, ninguém sabe onde está o túmulo de Lorca, de Garcia Lorca, só que ele não está sepultado, quer dizer, os ideais dele não morreram. A ditadura pode matar pessoas que estão contra ela, pessoas que defendem a liberdade, os direitos humanos, pode matar essas pessoas, mas não mata os ideais. E aí você vai me perguntar, mas professor, por que você deu tanto destaque para esta segunda parte? Olha, eu reconheço que outras partes também são belíssimas. Ingrina eu amei, Mediterrâneo eu amei, mas o que acontece? Como os vestibulares costumam trabalhar com temática social, o foco deles é fazer com que o vestibulando detecte nos poemas elementos, questões, problemas, uma problemática social. Então eu achei essa parte, a análise dessa parte super importante. Por isso que eu me detalhei, eu me detive, né, em vários pontos aqui, só para você perceber o jogo entre metáfora e contexto social. E mais, descobrir, traduzir essas metáforas, gente, é uma coisa super estonteante, é uma coisa maravilhosa. A terceira parte é a noite e a casa. E é interessante, ela agora fala de um outro lugar, não é? Você veja, na primeira parte seria o início, a infância, o centro, a origem, né, de tudo, que seria a praia de Ingrina. A segunda parte você tem a ideia de viagem, de exílio, de sofrimento, é o lugar da dor, o lugar social que é o lugar de sofrimento. Agora, a terceira parte é a casa. E a casa, veja, é o nosso ambiente doméstico. Muitas vezes a casa é associada, engraçado, ao nosso eu interior, à nossa vida privada, ao nosso interior, né? Então, nesse aspecto você vê uma coisa super interessante. Veja que ela fala a casa, né? Ó, o nome da segunda parte, a noite e a casa. Então, depois de toda aquela agitação do dia, aí quando você de noite volta para casa, você volta para o seu aconchego, ao lugar em que você é quem você é. Então a casa está ligada aqui à intimidade, à privacidade, ao íntimo do ser. É, portanto, também o lugar das memórias, em que estão guardadas as nossas memórias. É interessante que veja, memórias, casa, noite. Veja, aqui que você vai ter ela fazendo uma referência, ela faz menção a elementos dentro dessa casa que a inspiram e inspiraram a fazer poesia. Faço poesia por causa das minhas memórias, faço poesia por causa do quê? Dos elementos que estão aqui dentro desta casa. É por isso que você tem, por exemplo, poemas como Escuto, em que ela presta atenção no silêncio da casa, e esse silêncio que vai inspirar toda essa coisa introspectiva, né, que vai inspirá-la, portanto, a fazer poesia. Então, eu faço poesia daquilo que eu escuto, e este silêncio é que me permite essa introspecção e que que vai me inspirar a fazer essa poesia que eu apresento a vocês. E é nesse sossego da casa, nesse sossego do lar, que ela nos mostra um poema super interessante, que eu achei super legal, que é esse aqui, ó, Bach, Segovia, guitarra. Veja, o Hans Sebastian Bach
compositor do Barroco. Andrés Segovia é um grande, né, violonista, então o cara ficou super consagrado na sua arte de tocar violão, que em Portugal eles também chamam de guitarra, né? Eles até falam guitarra espanhola. Então o que nós temos? Enquanto ela está ouvindo um LP, enquanto ela está ouvindo Segovia tocar guitarra, ou melhor, tocar violão, tocar Bach, como aqui, ó. Você vê essa coisa que é, primeiro, do lado do Bach, que é o lado, eles até falam, aspecto matemático da combinação e recombinação de frases musicais, de notas, quer dizer, essa coisa da sobriedade tocada ao violão, então é uma coisa tão intimista. Isso revela muitos dos valores defendidos pela Sofia, o intimismo, a tranquilidade, a sobriedade que Bach e Segovia tocando Bach, revela. Agora, a partir daqui, pode ser que eu esteja enganado, mas a impressão que eu tenho é que a partir daqui, a Sofia nos apresenta um outro elemento que ela valoriza demais, que é a sílaba, que é o silabado. Então, a maneira como Segovia toca a música de Bach, ela fala, é uma coisa silabada. O que seria esse negócio de sílaba? Não sei se vocês prestaram atenção, a maneira como os portugueses falam é uma maneira, sabe, eles engolem vogais, né? Enquanto que nós brasileiros somos muito vocálicos, nós pronunciamos todas as vogais. Tanto que é engraçado, rola até uma tiraçãozinha de sarro que os portugueses fazem, sabe aquela coisa de separação de sílabas poéticas, para ver se a redondilha é menor, se a redondilha é maior, se é decassílabo. Então os professores de português, lá em Portugal, quando ensinam isso para os alunos, a separação de sílabas, eles falam, mas separa falando tal qual brasileiro, né? Brasileiro. A gente fala brasileiro, eles brasileiro, né? Porque, veja, se a gente fala com os portugueses, eles falam como eles mesmos falam, na separação de sílabas, pega, por exemplo, os Lusíadas. Você tem o quê? Que era para ser um verso decassílabos. Verso decassílabo. As armas e os barões lá. Lembra que a gente conta até a última sílaba tônica. O que acontece? Os portugueses, eles engolem sílabas. Zarmas, perdi uma sílaba. Zarmas, brões, perdi outra sílaba. Lados, perdi outra sílaba. Quer dizer, aquilo que deveria ser um verso decassílabo vira uma redondilha maior. Né? Então, por isso que eles falam para os aluninhos deles. Separa tal qual o brasileiro fala, silabadamente, uma sílaba após outra, sem perder vogal. Então, essa coisa da calma, da tranquilidade, da simplicidade, essa coisa que desacelera, é isso que ela vai sempre defender. A quarta parte é dual. Dual vem de duo, dois, em que você vai ter uma relação de duplos, que vai ser como se fosse um oxímoro ou oxímoro. O que é oxímoro? É você juntar, conciliar elementos opostos. Por exemplo, deixa eu ver, quando Gregório de Matos falava neve ardente. Ardente, o que é quente? Como é que neve pode ser quente? Tá vendo o oxímoro? O substantivo neve nega a essência do adjetivo ardente, ou sei lá se é o adjetivo ardente que nega a essência do substantivo neve. Então nós temos uma relação, uma conciliação entre elementos que se excluem. Como é que isso vai aparecer na geografia, no espaço, no lugar? Veja, já falamos sobre isso. Nós temos o elemento exterior, que é o oposto do interior. Exterior e interior são opostos, são contraditórios. Só que, lembra que a gente falou? Quando ela vai falar sobre o elemento exterior, ela na verdade está falando sobre o seu elemento interior. Então, exterior é interior. Tá vendo o dualismo? Tá vendo o oxímoro? Então, esse é o momento da conciliação, que ela vai trabalhar de forma intensa, marcante, bastante chamativa, a conciliação de oposições, de contrários. E eu dou destaque a um poema que achei muito que é o quê? O vazio desenhava desde sempre. Então, ela fala aqui, ó. O vazio desenhava desde sempre a forma do teu rosto. Todas as coisas serviram para nos ensinar a ardente perfeição da tua ausência. Veja como a ausência, pensa na pessoa que você ama.
Então pense na pessoa que você ama. Quando você não está com ela, você pensa nela, você sente saudade, você fica mais feliz ou mais triste. Quer dizer, é esta ausência que se torna presença. Olha aí o dual, o oxímoro. Ausência é presença. Bem diferente, por exemplo, quando você sabe aqueles casais que estão... Estou lembrando agora de um livro de uma amiga minha, Paula Nogueira, que é Uma Fechadora, ou O Livro da Linha do Abismo, em que tem um conto que ela fala de um casal que está num café, e o café que é uma coisa super gostosa, então em vez de eles estarem compartilhando emoções, né, eles estarem interagindo, cada um está no seu aparelho celular. Quer dizer, eu tenho uma presença que na verdade é ausência. Olha que interessante, aqui não, aqui tem uma, veja, eles são presentes, mas estão desconectados entre si, por isso que é presença ausente, né? Aqui não, você tem uma coisa que é lindíssima, é nessa ausência que a pessoa que eu amo se torna presente em minha vida. A quinta parte se chama Mediterrâneo, é o momento em que ela faz uma viagem imaginária para a Grécia Antiga, para aquele contexto helenístico. Então que ela vai, o que hoje a gente chama Grécia, talvez um pedacinho, acho que é essencialmente isso, é Grécia, um pedacinho da Itália. Então essa viagem que ela faz para imaginária, para diversas localidades da Grécia Antiga, traz à tona alguns elementos que Sofia supervaloriza. Todos os elementos que pertencem à cultura helenística, a cultura dos gregos. Lembra aquelas colunas dos templos gregos que são simples? Quer dizer, a sobriedade, o equilíbrio, a simplicidade. É muita luz, claridade, que faz lembrar clareza, que é bem o estilo dela. É a clareza, é a simplicidade. E olha que interessante, tudo isso ligado aos ideais clássicos. E destaco aqui, entre esses ideais clássicos, esse padrão de beleza, que era o padrão dos clássicos gregos e romanos, que a beleza, o que é belo é verdadeiro, o que é belo é justo. Então há essa igualdade que faz lembrar até um poema do Olavo Bilac, veja, parnasiano. Parnasianismo representa um resgate, uma recuperação desses ideais clássicos. Então tem um poema em que ele fala, porque a beleza gêmea da verdade, veja, beleza é gêmea, irmãos gêmeos são iguais, beleza é gêmea da verdade. Então a beleza é a verdade, se é belo, é verdadeiro, se é belo, é justo. Então ela vê beleza na justiça, na verdade. Ela quer um mundo justo. Faz lembrar até o João Cabral, né? O engenheiro pensa um mundo justo. Se bem que aqui justo está em outra conotação semântica. Mas a ideia de justiça, de equilíbrio, de verdade, de beleza, que vai mostrar o ideal de vida da Sofia, que vai se opor, portanto, ao contexto de Salazar, que é ditadura, que é de opressão, que é de perseguição, que é de injustiça social. Então essa recuperação da beleza clássica sóbria não deixa de ser um compromisso político que ela assume. Então na descrição que ela vai fazer dessas várias partes do Mediterrâneo que pertenciam à Grécia Antiga, ela vai nos mostrar o seu padrão de vida, os seus paradigmas, a sua filosofia poética e também de vida, que pode ser também uma filosofia política. Eu acho interessante, por exemplo, entre tantos exemplos, pega esse poema No Golfo de Corinto, né? Veja, em que ela sente ali a respiração dos deuses. Então, eu sinto ali o eterno. Então, aquilo que é o eterno, aquilo que é o absoluto, as verdades, olha o que eu vou falar, as verdades verdadeiras, absolutas, estão lá na Grécia Antiga. Eu sinto isso nesse ambiente. Então, nesse contexto, nesse contato com esse universo clássico, com esse universo grego, em que ela fala coisas como, num ambiente em que, sem dor, sem suor, de novo as enumerações sem vírgula, né? Sem dor, sem suor, sem pranto, sem a menor ruga do tempo. Que lugar maravilhoso! E repito, esse lugar maravilhoso representa o ideal de poesia, um ideal de vida e o ideal de sociedade, ou seja, o ideal de política. É aí que nós chegamos na sexta parte. Eu até levei um susto, talvez você leve agora esse susto
qual é o tema da sexta parte? A sexta parte se chama Brasil, ou do outro lado do mar. E é interessante que o que vai acontecer aqui? A Sofia, poucos anos antes, 1 ou 2 anos antes, tinha vindo aqui para o Brasil, visitou o Brasil, Rio de Janeiro, Ouro Preto, Brasília. Então ela visita o Brasil e ela fica encantada com o nosso país e ela vai colocar esse encantamento, essas impressões de viagem nessa sexta parte. E interessante que eu falei impressões de viagem, quer dizer, ela também retoma a tradição dos portugueses, descobridores e viajantes que escreveram suas impressões de viagem, como Pedro de Magalhães Gandavo, Fernão Mendes Cardim, quem mais? O Fernão Mendes Pinto, quem mais? Pero Vaz Caminha. É o que a gente vê no primeiro poema, justamente chamado Descobrimento, em que ela vai reconfigurar, ela vai ressignificar justamente essa carta de Pero Vaz Caminha. E que você tem essa noção de descobrimento, sim, ela está descobrindo uma pátria, ela está descobrindo um território, ela está descobrindo um lugar. Só que, tudo bem, ela vai reconfigurar os símbolos da expansão marítima, da navegação, só que ela dá um outro valor, ela deixa de ter aquele olhar do europeu, né? Ela deixa de ser eurocêntrica, ela retoma algumas ideias como ela fala aqui no finalzinho, né? Em que ela chega aqui e vê um povo de homens recém-criados, ainda cor de barro, ainda nus, ainda deslumbrados. Praticamente é o caminho. E aí você tem essa ideia de que isso aqui seria um paraíso, isso aqui é uma terra paradisíaca de homens recém-criados. Mas quem criou esses homens? Será que é a visão do europeu que cria essa maneira de enxergar esse povo aqui encontrado ou descoberto? Então é interessante esse poema, o descobrimento, o diálogo que se faz com todo esse contexto do quinhentismo, da expansão marítima portuguesa e como ela reconfigura isso. Agora sou eu, portuguesa, chegando aqui ao Brasil e descobrindo esse povo maravilhoso, essa cultura maravilhosa, encantada. Depois, agora que eu me toquei de uma coisa, ela fala dessa navegação cheia de problemas, complicada, uma navegação em que o mar sendo comparado a um polvo com seus tentáculos, né? Que é o quê? É o Oceano Atlântico, que tem um tentáculo Europa, outro África, outro América. Então esses tentáculos, esse mar, esse perigo, talvez seja uma referência a esse contexto salazarista, do qual ela saiu, para encontrar uma terra que é tranquilidade na visão dela. Porque vamos lembrar, ela chega aqui em 65, 66, não lembro exatamente, já era ditadura também aqui no Brasil. É uma graça também o poema Manuel Bandeira, em que ela fala desse contato que ela tem com a poesia de Manuel Bandeira e como ela confessa isso para a avó. Então ela já deve ter o quê? Esses são 3 poemas que estão no livro Estrela da Manhã. Então ela já deve ter o quê? Uns 17, no mínimo 17, 18 aninhos, e ela fala para a avó, o que provoca admiração, espanto da avó, quando ela vai falar do poema As 3 Mulheres do Sabonete Araxá, o Beco, e o outro poema é o Trem de Ferro, em que ela vai perceber as imagens interessantes, o tom prosaico do Bandeira, ao falar de coisas tão existenciais, eróticas, existenciais, como As 3 Mulheres do Sabonete Araxá, mas como ele fala isso de um tom, de um jeito coloquial, prosaico. E isso que encanta a Sofia, o jeito do brasileiro falar, a nossa entoação, a nossa silabação, sei lá se existe essa palavra, mas o jeito silabado de falar, a polissemia do poema O Beco, o Trem de Ferro, café com pão, café com pão, café com... Como é que você consegue trabalhar com musicalidade por meio de versos que imitam o quê? O próprio movimento do trem. Então ela fica encantadíssima com isso, passa esse encantamento para a avó. Interessante, quando ela fala de vó, é um resgate de memória, é um resgate da casa, né? Então a gente tem essa coisa do lugar afetivo também, tudo isso provocado pelo contato com a poesia do Manuel Bandeira. E olha que interessante, quando ela fala desses 3 poemas do Bandeira, ela fala, são poemas que caminharam comigo, quer dizer, eu cresci e eu tenho essa lembrança afetiva desses 3 poemas aqui comigo. Então me ajudaram a ser quem eu sou. Olha ela se mostrando influenciada, porque você fala, literatura portuguesa, os portugueses são melhores que a gente. Veja como ela, portuguesa, se mostrando influenciada por um poeta brasileiro. Temos também o poema
Brasília. Veja que ela visita Brasília, ela fica encantada com esta cidade. Meu Deus, mas que cidade linda! A Sofia, ela ficou exatamente encantada com Brasília, né? Que ela chama do quê? Ela fala que é uma cidade lógica e lírica. Olha como olha o dual. Como é que ela vai conciliar lírico e emoção? Lógico, você imagina que não tem nada a ver com emoção. Ela é lógica e lírica, é grega e brasileira. As ideias daquela Grécia que a gente viu em Mediterrâneo, do equilíbrio, da sobriedade, né? Ela acaba se manifestando onde? Justamente em Brasília. E o interessante é que ela nos diz que Brasília nos mostra um Brasil que saiu do barroco. Então, até a construção de Brasília, você tem a grande marca da cultura brasileira, é o barroco, que é uma coisa que vem de Portugal. Então, o barroco português, parecido com o barroco brasileiro, até na arquitetura. Então, você viaja algumas cidades, passa por algumas cidades históricas de Portugal, e você pensa, nossa, mas isso aqui parece, sei lá, Ouro Preto, parece Paraty, parece Salvador. Então, você tem esse vínculo, essa ligação por meio do barroco. Então, o barroco mostraria o lado colonizado brasileiro. E Brasília seria o quê? O decolonizado. Ela fica encantada, ela fala disso, né? O Brasil emergiu do barroco e encontrou o seu número. Sabe aquela coisa? Aquele cara, aquele boy é meu número. O Brasil encontrou o seu número justamente com Brasília. Ela vê aqueles edifícios, né, aquelas coisas verticais, e ela usa uma imagem super interessante que ela fala aqui, ó. E há nos arranha-céus, né, uma finura delicada de coqueiro. Pois é, aqui há uma coisa que a Sofia vê como bênção, mas alguns até falam como maldição. Ao falar da cultura brasileira, o pessoal fala, minha terra tem palmeiras onde canto, sabiá, palmeira ou coqueiro. Você sabe a semelhança e a diferença entre coqueiro e palmeira, tá? Mas enfim, está aqui a ideia de que o que nos caracteriza, né? Lembra minha terra tem palmeiras? É a nossa natureza. Nós somos natureza. O pessoal, ao falar do Brasil, só lembra disso, natureza. Não tem outra coisa além de falar, para falar além disso. Então, a própria Sofia, ao falar do que é tipicamente brasileiro, toca nesse elemento, o coqueiro, a natureza que nos caracteriza. Cadê que se fala do frevo? Cadê que se fala do samba? Cadê que se fala de escritores? Cadê que se fala de patrimônios culturais? Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. O destaque é sempre natureza. Tudo bem, ela está falando aqui de Brasília. Então, tudo bem, ela está falando de um patrimônio cultural, um patrimônio urbanístico, patrimônio arquitetônico. Mas toca nessa nossa ferida, nesse nosso trauma, né? Lá vem falar da natureza brasileira. Desculpa, gente, talvez eu esteja um pouquinho azedo hoje, que você vai dizer, professor, mas qual o problema de falar de natureza? Outros povos também valorizam a sua natureza. Tá, perdoe-me. Mas essa ideia do coqueiro acaba voltando no poema seguinte, que é o poema de Helena Lanari. É uma carioca que a Sofia conheceu, e quando ela vê essa carioca falando, ela fica encantada com o jeito do português do Brasil. O jeito que você tem todas as sílabas, todas as vogais sendo pronunciadas. Quer dizer, ela diz que isso torna até mais concreto, mais vivo, aquela coisa que eu estou falando. Então, como ela fala aqui, ó, onde as palavras recuperam sua substância total. Concretas como frutos, nítidas como pássaros. Concretude de Deus, que é uma característica muito comum na poesia de Sofia de Mello Briner Andresen. Ela gosta muito dessa... ela é avessa a abstrações, a brisas. É lógico que ela toca nessa questão, veja, de liberdade, luz, claridade, mas o que ela faz? Ela trabalha com palavras, com substantivos concretos que representam abstrações. Ela não vai falar aquela clareza do meu discurso. Não, ela não fala desse clareza do discurso. Ela usa claridade. É o substantivo que vai representar, um substantivo concreto que vai representar uma abstração. Isso é do estilo dela. Então, quando ela ouve o jeito do brasileiro falar, que está todas as sílabas, todos os sons, todas as vozes, é uma concretude que torna até mais nítido o nítido de uma fruta. Tanto que ela termina dizendo isso aqui, ó. Quando Helena Lanari dizia o coqueiro, né? Ó,
Como ela dizia, o coqueiro ficava muito mais vegetal. É essa busca da essência, que diz ela, o português do Brasil preservou. Mas aí alguns chatos vão dizer, mas ela está prestando atenção no jeito carioca de falar. E a sétima e última parte é no poema. Veja, ela fala no poema é o espaço da metalinguagem, que ela vai fazer considerações sobre a arte poética, o que é fazer poesia. E aí você vai me dizer, professor, ela abandonou esse negócio de geografia, do espaço, do lugar, né, de observar a paisagem. Não, ela não abandonou. Porque veja, o nome desta sétima parte é no poema, ó, no, em, o, no. Isso indica, é um adjunto adverbial de lugar. Então, poema é também lugar, o lugar do poema. Então, nessa abordagem metalinguística, ela vai, de uma certa forma, trazer para a gente tudo que foi considerado no livro inteiro de geografia, essa questão da geografia afetiva, dessa valorização da clareza, da liberdade, da sobriedade, da justiça, do que mais? Da sílaba, tudo isso vai ser valorizado, aqui vai ser retomado para construir um ideal de poesia. Eu acho interessante, por exemplo, entre tantos exemplos, o próprio poema chamado Poema, em que ela fala aqui, ó, o meu interior é uma atenção voltada para fora. É o que a gente viu aqui toda hora. Então, o que eu sou aqui dentro? Eu sou alguém que está prestando atenção no que está lá fora. Olha o dual. O meu, bonito isso, o meu interior, e resumiu o que é o livro. O meu interior é uma atenção voltada para fora. A frase que de coisa em coisa silabada, ó, a sobriedade, a tranquilidade, por isso que a sílaba é a tranquilidade. A frase que de coisa em coisa silabada grava no espaço e no tempo a sua escrita. É a busca, lembra que ela falava da Grécia, né? Sinto o respirar dos deuses, eu marco, eu gravo no espaço e no tempo essa minha sensação, essa minha impressão por meio do poema. E acho bonito isso, não trago Deus em mim, mas no mundo procuro, sabendo que o real, o concreto, o real, o mostrará. Bonito isso. Então aqui você tem, nesse último poema do livro, a configuração dos ideais que ela valoriza, dos ideais que ela considera válidos para a poesia. Então é isso. Esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação à geografia de Sofia de Mello Breiner Andresen. Espero que minhas observações tenham sido úteis. Se foram, curte aí. Deixe o seu comentário aqui no vídeo e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. Você não sabe como isso ajuda em muito o nosso trabalho, ajuda em muito o nosso canal. É só o que te peço. Aliás, para ajudar o canal, né, e para fazer com que você fique sabendo das novidades que estão por chegar por aí, né? Então, o que eu peço? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para, repito, ficar sabendo em primeira mão de nossas novidades. Um beijo com sabor de tudo aquilo que a gente come lá no Mediterrâneo e até o nosso próximo encontro.